Vestibular Online Unibrasil. Se você quer uma instituição conceituada com nota máxima no MEC e um dos campos mais completos de Curitiba, acesse ingresse.unibrasil.com.br e agende sua prova. Quem você é? O que você quer? Para o Enem Plus do Unibrasil. Um evento muito especial que ajudará você, candidato, estudante, que deseja realizar a prova do Enem 2020, a compreender as principais características da prova e a ter um bom resultado no exame. Para fazer a abertura oficial desse nosso evento, eu convido a professora Lilian Pereira Ferrari, a reitora do Unibrasil, para fazer o uso da palavra. Olá! É uma satisfação tê-los nessa live do projeto Aulões de Apoio ao Enem, especialmente hoje, o Enem Plus, que estaremos iniciando, que pretende complementar os conhecimentos técnicos e específicos que foram trabalhados nas aulas anteriores. Gostaríamos de cumprimentar a todos os convidados, os participantes, os professores que estarão palestrando para nós hoje e agradecer o apoio a este projeto. Em especial, quero agradecer a professora Wanda Camargo, que esteve à frente coordenando as atividades do projeto Enem Unibrasil. E a todos pelo comprometimento, pelo esmero e dedicação, a nossa mais profunda gratidão. As instituições universitárias têm desde sempre o compromisso firme com a preservação e criação do conhecimento e com a liberdade do pensamento e a inovação. Da mesma forma, se dedicam a preparar seus alunos para o mundo do trabalho e para a plena cidadania, implicando não apenas na capacidade técnica para o exercício na área de sua livre escolha, mas também para o entendimento de sua humanidade, o desenvolvimento científico, ao lado da solidariedade e empatia. Neste momento delicado em que vivemos, os institutos de pesquisa do mundo todo estudam maneiras de debelar a pandemia que nos assola, procuram vacinas e tratamentos eficazes e contam com a participação indispensável da academia, como sempre contaram e sempre contarão. O Unibrasil é parte desta realidade. Até em cumprimento da nossa missão institucional, mantemos atividades de ensino e pesquisa da melhor forma possível e segura para os nossos alunos, professores e funcionários. Estivemos em ensino remoto, estamos aos poucos retornando às atividades presenciais, mas sempre garantindo, em primeiro lugar, a segurança e a saúde de todos. Vivemos com orgulho os nossos professores e os nossos egressos, principalmente dos cursos de saúde, mas de todas as escolas, as demais escolas da instituição, estarem compondo linha de frente no combate à Covid-19 e na atenuação dos seus malefícios. Mantemos contato permanente e profícuo com outras instituições e lideranças positivas, sabendo e cumprindo nosso dever acadêmico e social como parte da extensão comunitária da universidade. O Unibrasil entende que a aproximação com a comunidade do entorno, com as escolas de ensino médio, é de grande importância. Atende à curiosidade natural dos estudantes dessas escolas sobre o mundo universitário, pois eles estão em fase de estudo e em idade de começar a decidir a carreira que vão seguir no seu futuro. E isso pode influir de modo decisivo em suas vidas. O Enem, que vem nesse momento delicado da vida do jovem, da decisão da futura carreira profissional, queremos, então, estar participando e, com o trabalho de hoje, auxiliá-los para que tenham sucesso nesse exame, que poderá abrir portas das universidades para muitos de vocês. Poder oferecer a oportunidade de palestras sobre temas extracurriculares, momento de externar dúvidas, conversar com outros professores, além dos seus, e até mesmo saber como é, afinal, uma instituição de ensino superior, aquilo que está nos sonhos de tantos, conhecer sua estrutura, seus laboratórios, suas salas de aula, biblioteca, ginásios, toda a sua estrutura, enfim. Então, estamos abertos a isso, com os cuidados que o momento exige, abrimos a nossa instituição a todos que almejam seguir uma carreira superior. Por isso, preparamos com muito carinho as falas de hoje,
sobre áreas de conhecimento das provas do Enem, suas tecnologias, com a professora Andréa, que vai estar nos falando, como interpretar e responder as questões com a professora Luciana, sobre a temida redação com a professora Wanda e ainda dicas de como relaxar na véspera da prova com o professor Tiago. Esse é um projeto que nos traz parceria com a comunidade e é uma grande satisfação estar aqui com vocês todos, realizando ou tornando real este projeto. Convido-os a todos, oportunamente, a vir tomar um café conosco e conhecer um pouco mais do nosso lindo campus, dos nossos jardins, do nosso acervo de obras de artes, de artistas paranaenses, e principalmente conhecer as pessoas que fazem desta instituição o que ela é. Uma instituição com trabalho contínuo pela educação superior de qualidade. Agradeço a todos pela participação e desejo a todos uma excelente aula, muito proveito e sucesso no Enem. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lilian, por representar tão bem a nossa instituição e por sempre apoiar esses projetos voltados à educação, como é essa live de hoje. Convido todos agora, então, a assistir o nosso vídeo institucional. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. A Unibrasil, por mais que tenha crescido, que tenha ampliado sua estrutura, o número de pessoas, a Unibrasil não se desviou do seu foco inicial, que é o principal, é a qualidade de ensino, do processo de ensino-aprendizagem. É acreditar no mérito acadêmico, acreditar no potencial dos alunos, no potencial dos professores, acreditar que as pessoas podem realmente fazer a transformação. O professor aqui não é melhor do que o aluno. O professor aqui é o profissional que se formou antes e que já tem mais experiência e que agora passa por um processo de ser o facilitador do processo de aprendizagem, né? Então o aluno vai encontrar, eu acho, muito mais portas abertas do que barreiras a serem superadas. E eu passava na frente do Unibrasil todo dia para ir e voltar da escola. E aí eu olhava no portão e imaginava assim, um dia eu ainda vou estudar aqui. Eu sentia isso. O jovem de hoje, ele é um jovem que ele inova, que ele empreende, que ele se relaciona. Então, o Espírito do Brasil tem a ver com isso. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Essa live, como muitos já sabem, ela é um plus do projeto Aulões para o Enem, que tem ofertado durante os meses de outubro, novembro e dezembro aulas preparatórias para a prova do Enem, reforçando as características de cada disciplina que é abordado no exame. Mas hoje a ideia é abordar outros temas que também possam ajudar vocês que nos assistem a terem um bom desempenho no exame. E o Unibrasil continua, então, seguindo com o seu propósito de promover o acesso ao conhecimento e de contribuir com a capacitação dos futuros acadêmicos. E para dar início às nossas atividades de hoje, eu convido Andréa Rabelo de Souza, pedagoga, especialista em tecnologias educacionais e mestre em educação, para falar sobre o tema Áreas do Conhecimento da Prova do Enem e suas tecnologias. Seja bem-vinda, Andréa. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão visualizando já a tela com o título da nossa palestra? Sim? Muito obrigada. Então, vejam só, pessoal, a ideia realmente é contribuir. Nós vamos tratar, então, das áreas do conhecimento e as suas tecnologias, mas eu imagino que todos vocês devem estar se perguntando, justamente quem está se preparando para o Enem já deve ter percebido que o nome de todas as provas do exame inclui, ao final, e suas tecnologias. Então, nós vamos entender esses motivos.
O nome de todas essas provas incluem, então, aqui, linguagens e códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. A gente consegue perceber que o nome não está ali por acaso, justamente porque reflete o princípio básico do Enem, que é justamente o de analisar se os candidatos, além de terem assimilado os conteúdos, sabem incluir também aquilo que eles aprenderam nas atividades do cotidiano. Então, a prova também busca ver se o estudante conhece, por exemplo, a função e o impacto das tecnologias digitais, da informação e da comunicação na vida pessoal e social e no desenvolvimento do seu conhecimento. Então, sempre associando aos conhecimentos científicos. E a gente visualiza aqui nessa próxima tela, então, as tecnologias da informação e da comunicação nas provas do Enem. Quando a gente pensa em tecnologia, podemos entender como a aplicação da ciência em tentativas para solucionar os problemas da nossa vida, no próprio dia a dia. E a gente tem acompanhado um avanço tecnológico muito rápido, muito exponencial. Então, à medida em que novas tecnologias são adquiridas, são desenvolvidas, se aprimoram, avançam, isso faz cada vez mais, então, parte do nosso cotidiano. E os meios de comunicação, eles também ocupam um lugar de destaque. Então, nesse cenário, a gente precisa entender, compreender a influência da tecnologia na sociedade. Isso porque essas invenções, elas acabam mudando totalmente a maneira de como as relações sociais e as nossas vidas existem. Existe um impacto. Então, acabam interagindo ali conosco, modificando, então, a maneira como a gente estuda, trabalha, faz compras, enfim, entre diversas outras coisas. Portanto, essa tecnologia, ela altera o modo de vida dos seres humanos, são fenômenos que estão associados a processos em constante mudança, e é comum, então, que o Enem destaque a questão da tecnologia na sociedade contemporânea e como ela está posicionando aqui tantas transformações como nós podemos ver. E cabe também destacar que essas mudanças, elas atingem outros âmbitos. Então, nós temos algumas possibilidades em relação às mídias que são tradicionais, como rádio, a televisão, mas a gente observa que com essa transformação digital que está ocorrendo, as mídias sociais, elas têm também ocupado um espaço muito grande. Então, além do Facebook, do Instagram, do Twitter, a gente percebe que existe um grande aporte no compartilhamento e na mobilização. Existe uma manifestação, então, entre as pessoas. E tudo isso, pessoal, tem impactado os padrões estéticos, o comportamento. Então, é bem importante que a gente esteja atento nessas tendências, nessa criação, inclusive, de hábitos de consumo que são até globalizados. Portanto, a gente percebe que a tecnologia, ela pode sim ser considerada como um fenômeno que é global, que ela atinge as mais distantes localidades, e ela pode ser, então, medida por todos nós que a vivemos e que a experimentamos. E para isso eu trago aqui uma provocação para vocês. Vocês sabem o que significa tecnologias da informação e da comunicação? Querem colocar aí no chat, participar com a gente? Como a gente disse, elas estão presentes, então, nas provas do Enem, e aqui a gente apresenta como o resultado difusão de 3 vertentes técnicas. Então, a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Por outro lado, eu imagino que vocês que estão aqui nos acompanhando devem, com certeza, querer saber, dentre os conteúdos, não é, relacionados às tecnologias, quais foram os mais cobrados nas últimas provas do Enem. E aqui nós trazemos para vocês alguns gráficos. E temos, em primeiro lugar aqui, 78,3%, a função e o impacto das novas mídias. Em segundo lugar, com 15,2%, gêneros digitais. E em terceiro lugar, com 6,5%, os meios de comunicação. Então, para vocês entenderem cada um deles, justamente para ficarem preparados. Quando a gente fala em função e o impacto dessas novas
mídias, estamos, então, nos relacionando aqui às possíveis orientações em relação a essa convergência de mídias na comunicação, nesse cenário que a gente tem agora. Muitos debates ocorrem em torno das práticas que estão acontecendo nos meios de comunicação. Elas estão, então, se adaptando às nossas realidades, muito por conta da tecnologia da internet. Então, muitas vezes até o simples entendimento do que é a palavra mídia é importante para que a gente consiga perceber como essas mensagens transitam nesse mundo digital. Então, o surgimento das tecnologias digitais permitiu o desenvolvimento, então, de novos meios de contatos que são inéditos, existem novas mídias, e isso está reconfigurando a maneira como nós vivemos. Indústrias, empresas estão deixando de existir, novas empresas estão sendo criadas. Então, nesse ambiente, a gente ainda tem a convivência de mídias tradicionais, como jornal, revistas, mas também temos essas novas mídias, principalmente as mídias sociais. E a gente entende que existe um mix de tudo isso. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, a mídia, ela funciona como um artefato cultural, ela surge, então, como uma possibilidade da gente colocar a imaginação para operacionalizar essa tecnologia. Então, perceba que realmente a gente tem aí essa necessidade de entender a função e esses impactos. Por outro lado, vamos falar de gêneros digitais. Como a gente está vivendo, então, essa explosão de comunicação, vamos imaginar que existem também incontáveis realidades e graças, então, aos tipos textuais, nós temos também características inovadoras nessa comunicação, textos mais curtos, mais diretos, mais sintéticos, então, muitas vezes com abreviação. Tudo isso, na verdade, tem um impacto na linguagem, na maneira como nós nos comunicamos e nessa escrita digital. E também, quando a gente fala em meios de comunicação, a gente pode entender que eles existem justamente para possibilitar essa troca de informação entre duas pessoas ou mais, e a cada dia a gente percebe que as inovações estão crescendo nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu até quero pedir licença à professora Wanda, que daqui a pouquinho vai estar falando com vocês sobre a redação, os seus critérios, mas como a tecnologia pode também ser tema de redação, trago aqui para vocês 2 exemplos. Então, nós tivemos em 2011, no Enem, a temática Viver em Rede, no século XXI, os limites entre o público e o privado. E em 2018, a manipulação de usuários na internet. Só para vocês terem um exemplo, pessoal. Vejam aqui, a gente traz, então, uma ilustração dessa prova de 2018, da redação. Então, a gente consegue visualizar aqui os textos, percebemos que temos gêneros ali diferenciados, e essa proposta de redação exigiu, na verdade, desse candidato, essa leitura que nós falamos aqui desse cenário, dessa tecnologia na sociedade contemporânea. Para além disso, vamos imaginar, então, que se a gente traz aqui um recorte desse tema da redação, onde a gente tem aqui a apresentação, então, desses dados no texto 3, então a gente pode observar aqui os dados que são relacionados aqui ao IBGE, uma fonte que é fidedigna, de janeiro de 2018, foi adaptado para o contexto, então, dessa prova do Enem. Então, a gente observa, quando a gente visualiza, a primeira coisa que nós conseguimos perceber, quando analisamos, então, em termos gráficos, que houve um salto, então, em relação aqui ao uso da internet, há um salto grande em relação às comunicações. A gente sabe que a internet tem um histórico, até importante a gente saber, que no Brasil ela se iniciou ali por volta de 1988, mas em escala comercial só no final dos anos 90 e para a maioria das pessoas no início ali da década de 2000. Então, é recente se a gente for mencionar no contexto histórico. Porém, o que a gente precisa também destacar em relação a essa visualização aqui? O candidato ele tem que estar atento às informações que são apresentadas na tabela, porque justamente ela vai poder
orientar a sua escrita. Depois a professora Wanda vai passar para vocês ali mais dicas. E eu quero avançar aqui, por conta do tempo, até para colaborar com os nossos colegas. Então, trazendo para vocês. Olhem só, qual é a ideia aqui? É ilustrar, como a gente comentou, que essas tecnologias estão presentes nas áreas do conhecimento, então vocês precisam realmente estar atentos. Vamos fazer, então, a leitura dessa questão. É uma questão do Enem de 2013, é uma charge, e essa charge, ela revela aqui uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Vamos analisar por quê? Quando a gente lê aqui o desenho, na verdade, da charge, que também é um gênero, a gente vai acompanhar aqui o diálogo dos personagens. Então, o primeiro, ele menciona aqui, você está no Orkut? Estou. E no MSN? E no MySpace? E Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Mas olha só a conclusão, pessoal. Você está em todos os lugares, por isso, raramente te vejo no mundo real. Então, vejam só que a gente tem, na verdade, não é uma crítica, para que a gente faça aqui o estabelecimento da relação entre a dimensão real e virtual. Então, a gente percebe que realmente essas comunicações, elas possuem um impacto no comportamento humano, na forma como interagimos, e como essa charge é um pouco mais antiga, talvez para a nova geração agora, vocês nem tenham tido uma conta no Orkut ou, por exemplo, no MSN. É fato que, assim como a tecnologia avança, existe também uma migração entre essas redes, existe um dinamismo, e a gente acompanha, então, que existem alguns padrões relacionais. As gerações, então, estão ali acomodadas em cada uma dessas redes. Mas vamos analisar, então, aqui a questão. Então, vejam só, a charge revela essa crítica. Nós fizemos a leitura, então, da charge. E nós temos aqui as alternativas. Então, a primeira está mencionando que questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Na letra B, considera as relações sociais como menos importantes do que as virtuais. Na letra C, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Na letra D, descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. E na letra E, nós temos aqui, concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Então, vamos imaginar que se vocês fossem responder a essa questão, vamos imaginar agora, na próxima edição do Enem, o que vocês levariam em consideração para fazer a análise aqui, tanto da charge quanto dos itens que nós temos. Então, vamos para a resposta? O que vocês imaginam que seja aqui, dentre essas questões que nós temos? Então, vejam só, a resposta é a letra A. Então, ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. E a gente sabe que, inclusive, existem algumas questões que envolvem a dependência do uso de internet, de redes sociais, de jogos eletrônicos, enfim. Então, é bem importante que a gente esteja atento também a todas essas informações, porque existe possibilidade, sim, de vocês terem uma questão como essa na sua prova. E para a gente prosseguir, vamos colocar aqui para vocês a próxima questão. É uma questão mais recente, pessoal. É uma questão de 2019, a questão número 29. Então, observem que aqui é um pouco diferente, porque traz o Perry Levy, que é um autor muito conhecido, que fala de cybercultura, que é esse espaço que nós estamos vivendo. Então, aqui ele traz no texto que a rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre as pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Então, os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. E, enfim, toda a inteligência coletiva do mundo
jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. Então, a rede jamais pensará em seu lugar, não é? Então, fique tranquilo. Bom, quando a gente observa essa questão, não é? Aqui, qual é a ideia? Nós temos que avaliar aqui no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação dos saberes. E aqui está indicando nessa questão que ele depende, não é, de uma dessas alternativas. Então, vamos imaginar, de acordo com esse texto que nós temos aqui, nós podemos observar, inclusive, que nesse segundo parágrafo nós temos aqui uma referência, não é? Enfim, toda inteligência coletiva jamais dispensará a inteligência pessoal. Esse trecho, na verdade, esses dois trechos que nós temos aqui na sequência, eles podem nos dar uma boa pista. Então, vamos lá. Alternativa A otimização do tempo. Alternativa B, a confiabilidade dos sites. Alternativa C, a contribuição dos usuários. A D, a quantidade de informações. E a E, a colaboração de intelectuais. O que vocês imaginam? Observem que a gente precisa ficar bem atento, então, à indicação que nós temos no texto, já nos dá aqui um bom apoio para a gente fazer essa análise. Então, vamos lá. Vou mostrar, então, aqui para vocês o gabarito. Então, é a alternativa C, é a contribuição dos usuários. E justamente porque, segundo esse texto, o que ocorre é que essa circulação de saberes, ela depende, na verdade, da contribuição dos usuários. Então, somos nós que, com os nossos compartilhamentos, nós podemos, então, fazer essa contribuição para essa rede que é a internet. Então, Camila, eu encerro aqui a minha participação, a minha colaboração, trazendo, então, esses aspectos que são essenciais em relação às tecnologias que estão presentes no Enem, e fico disponível, então, depois, para a rodada de perguntas, fico aguardando vocês, ok? Vou parar o compartilhamento e agradeço. Muito obrigada, professora Andréia, pela disponibilidade, pela sua participação e por todo o conhecimento compartilhado até aqui. E lembrando que vocês que nos assistem, se tiverem algumas dúvidas em relação a todos os conteúdos explanados hoje, pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários aqui da transmissão no Facebook, que ao final da palestra, de todas as palestras, nós vamos retransmitir essas dúvidas aos nossos professores que estão participando, para que eles nos auxiliem a respondê-las. Vocês sabem quais são os critérios avaliativos da prova do Enem? Quem trouxe as informações sobre esse tema e algumas dicas que ajudarão a vocês a interpretar e a responder a essas questões é Luciana Tavares, pedagoga pós-graduada em modalidades de intervenção da prática pedagógica, mestre em educação e doutoranda em educação. Seja bem-vinda, Luciana. Então, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre os critérios de avaliação das provas, né? Inicialmente, eu vou retomar algumas questões que a Andréia trouxe, né? Falam sobre as questões que são mais objetivas, cognitivas, que são teoricamente cobradas aí nos cadernos e nos exercícios, nas questões, dentro das áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? As ciências humanas também, suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias, e a matemática e suas tecnologias. Então, esses 4 blocos, né, de conhecimentos cognitivos, eles são organizados em 4 provas objetivas, contendo 45 questões em cada bloco desse, né? Então, o que efetivamente nós vamos pensar a partir desse momento quando nós encontramos
esses conhecimentos todos que são trabalhados ao longo de toda a educação básica. Vamos pensar, né, que o aluno, quando chega, eu até coloquei aqui algumas imagens de alguns memes que muitos alunos... Para mim é que aparece como apresentação. E agora? Desculpem, gente. Ainda não? Pode seguir? Ok. Então, as imagens que eu coloquei aqui representam um pouco, né, desse universo dos códigos aí, como a professora Andréa bem colocou, que falam um pouco sobre as tecnologias e como nós usamos a nosso favor. Então, esses códigos hoje, eles são apresentados por meio de vários exercícios aí, com relação a esses textos, que são também, como eu coloquei ali, professor, o que vai cair na prova, que é uma pergunta geralmente que os estudantes fazem, vai cair lágrimas, será? Ou matérias acumuladas, Enem chegando, simulados, redações para escrever, obras literárias do vestibular para ler, e a expressão aqui, né, da pessoa quando recebe todas essas informações. E eu, quando começo a escrever a redação, deixa acontecer naturalmente, não está acontecendo nada. Então, são vários os sentimentos nossos quando nós nos deparamos aí com a prova. São as questões que trazem muito da nossa experiência ao longo de toda a escola, né? Os professores de cada área do conhecimento, de cada disciplina, vão trabalhando as questões específicas e o que efetivamente nós precisamos considerar, então, ao ler uma questão da prova. Quais são os critérios de elaboração para cada uma das questões? Eu não vou trazer todas aqui porque são 180 em cada caderno, então vocês vão ficar muito cansados de ver todas. Mas um pouquinho que eu vou conversar aqui com vocês vai nos ajudar a pensar sobre as referências que vamos trazer em cada um dos exercícios. Porque, inicialmente, eu chamo a atenção de um ponto muito importante que refere-se à nossa língua e à nossa linguagem. O que efetivamente o Enem traz como um critério muito importante na elaboração das questões? São as ideias de leitura, a competência leitora, a competência também da atenção. Quando eu estou lendo, eu preciso ter atenção, né, aos códigos linguísticos que estão sendo apresentados ali, pode ser por meio de uma figura, pode ser por meio de um texto, pode ser por meio de um gráfico, ou da própria interpretação. Eu acho que deve estar com um delay aqui na nossa sala, porque para mim aparece a tela inteira e a sequência que eu organizei. Vocês se importam se eu for só falando, então, para não ficar esse descompasso da minha fala com a imagem? Pode ser? Sim, consigo. Desculpa, gente, mas essa é uma questão às vezes, do próprio compartilhamento, né? Tá. Veja só o que está aparecendo aí para você. Deixa eu ir de novo, só um momento. E agora? Agora acho que foi. Aí, acho que agora sim. Deu certo? Ah, ok, obrigada. Então, eu vou retomar aqui a questão das competências que são exigidas a nível de leitura, interpretação e compreensão do texto. Então, quando nós olhamos para a prova, né, os critérios que vão ser exigidos, aí serão exigidos de nós, é a questão da leitura e da interpretação, né? Muitos componentes em todas as matrizes de referência da prova, de todos os blocos e de todas as áreas do conhecimento, aparece mais de 50 vezes a palavra compreensão. Leitura, interpretação e compreensão das questões. Então, eu chamo atenção também para esses 3 itens que são super importantes. A primeira questão, quando eu olho
para um exercício ali da prova, eu preciso ter essa habilidade de leitura. A leitura como um momento aí de associação de fatos, né? Então, vai exigir de nós aí um pouquinho da memória, a questão da compreensão também, que é categorizar, classificar, comparar, concluir, né? Contrastar, demonstrar, descrever. Então, são vários itens que aparecem no critério de compreensão. A interpretação também é um item que está dentro do processo de compreensão da questão. E como é que eu posso mostrar, resumir e traduzir todas as informações que aparecem ali. Depois que eu fiz a leitura, que eu tenho aí as informações, o processo de compreensão mais definido, eu vou aplicar as situações nas bases de todo o conhecimento que foi adquirido ao longo da minha formação. E aí eu vou entrar na especificidade das áreas, com aplicação, por exemplo, de regras, aplicação de experimentos, identificação de áreas do conhecimento. Eu vou selecionar também quais são os conhecimentos que as questões trazem, as questões mais técnicas, vamos dizer assim, das áreas do conhecimento, com relação à análise, né? E a aplicação desses recursos que tem muito proximidade com as questões científicas de cada um dos blocos, né? Por exemplo, as linguagens, ou a matemática, ou as ciências naturais, ou ciências sociais. Então, eu vou ter que saber especificamente quais são os critérios que a questão está me exigindo. Então, questões mais específicas das áreas do conhecimento. Ok, depois que eu fiz a leitura, que eu compreendi em níveis, né, de aplicabilidade também desses conhecimentos, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar para um quarto passo, que é o passo de análise. Então, eu fiz a leitura, eu compreendi, eu fiz a interpretação, eu organizei também os conhecimentos que estão sendo exigidos ali especificamente, e eu vou, então, para o processo de análise, que é justamente assumir, né, e categorizar os processos todos que eu vou trazer como recurso de abordagem ali para a resposta. Depois disso, eu faço uma avaliação, eu concordo, eu aprecio, eu faço uma conferência, eu escolho, eu faço comparações também, né, para tentar deduzir qual é a resposta mais próxima. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês dessa separação dos distratores e dos descritores, o que efetivamente nós vamos buscar em cada questão. E aí, sim, eu vou para o último passo, que é a criatividade. O criar respostas e soluções que estão sendo exigidas ali naquele exercício, né? Então, muitos conhecimentos vão ser mobilizados aí a partir desse momento e do desenvolvimento das atividades. Bom, esses são, então, esses são os estágios, né, da base do nosso pensamento quando nós estamos fazendo a leitura, a interpretação e a compreensão das atividades que estão sendo exigidas na prova. Então, eu passo a entender, por meio dessas matrizes de referência do Enem, os descritores e os distratores. Então, o que efetivamente é um distrator e o que é um descritor? É isso que eu vou tratar aqui com vocês agora. Nós temos aí na verdade, um exercício de uma das provas de 2017, assim como o professor André trouxe, eu também trouxe, que é um cartaz, um gênero informativo, está trabalhando com uma questão bem atual e uma questão também bem polêmica. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, a exigência, eu já fui spoiler aqui, já coloquei a resposta correta, mas é só para tratar um pouquinho da questão dos distratores. Então, quando eu vou ler a pergunta, eu faço a leitura do cartaz e eu vou buscar, então, compreender o que esse cartaz está querendo dizer. Ele está chamando a atenção da comunidade para o fato de uma situação que é muito atual, né, como eu disse, e também
será que está alertando os homens agressores sobre as consequências de seus atos? Será que, ao ler esse cartaz, eu consigo, né, fazer esse alerta? Quando eu trago uma justificativa à questão, ela não é a resposta que vai condizer ao que a pergunta está me solicitando. Tá? Então, a letra A, ela não corresponde à resposta efetiva da questão. A letra B vai falar da conscientização da população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Será? Pode ser que sim, também é uma questão aí sempre muito próxima. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica, exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Então, a resposta que corresponde à questão é a letra B, que é justamente conscientizar como um gênero informativo a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Quando eu não tenho justificativa para a resposta, é porque ela corresponde ao que a questão está solicitando, né? Então, eu faço análise, eu faço uma comparação entre as questões, eu faço a interpretação e também faço a construção aí de vários itens e critérios que vão efetivamente trazer as respostas que são próximas ao que efetivamente a prova está exigindo. Então, o que faz toda a diferença aqui quando eu trago essa pergunta, gente? É a questão da leitura, a importância de que não só na área de língua portuguesa, mas esse é um critério exigido em todos os componentes curriculares, né? Então, a leitura, a interpretação e a compreensão do texto. Por isso que é importante o exercício da leitura em toda a educação básica. Eu preciso ler, eu preciso tirar informações, né, para colher também respostas ao que está sendo pedido. Como que eu identifico, então, um distrator? Mas eu não estou entendendo, né? Alguém pode me explicar? Desde que coloquei aqui para vocês um meme de um gatinho dizendo exatamente essa ideia, né? Como é que eu posso trazer uma justificativa para a questão? Então, se eu justifico a questão, é porque eu preciso me aprofundar naquele conceito. Então, ele não refere-se à resposta correta. Quando eu tenho uma justificativa, eu acho que alertar o agressor é importante. Tá, mas por quê? Será que efetivamente é essa a ideia de um cartaz informativo? Então, a justificativa, ela trata de um item, de um critério que não favorece o nosso conceito, ou seja, ao nosso entendimento mais conceitual da questão. Não sei se ficou claro para vocês isso, mas isso é bem importante, tá? A questão também do distrator, né, que é o descritor, desculpa, a ideia da matriz de referência vai buscar o desenvolvimento das competências e habilidades que vão compor, então, a ideia do conhecimento, da compreensão, da interpretação, da análise e também das resoluções de problemas, né? Pedindo que vocês façam uma interlocução entre os objetivos e também os conceitos que estão sendo abordados nas questões. Então, o descritor, ele vai efetivamente tratar do que a prova está exigindo de vocês, que é leitura, interpretação. Vou ser bem insistente nessas questões, porque é isso que, se vocês forem ler toda a matriz de referência das provas do Enem, eles vão abordar em todos os componentes essas questões. Aparece mais de 50 vezes. Leitura, compreensão, análise e resolução de problemas, como outros também itens e critérios aí de competências básicas. Aqui eu trouxe para vocês algumas, né? Matriz de referência da matemática e suas tecnologias. Esse é um documento do Ministério da Educação que vai tratar das competências e das habilidades específicas de cada área do conhecimento. Então, vejam lá, competência da área 1, construir significados para números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, eu estou falando de questões conceituais. Para construir significado, eu preciso entender especificamente desses conceitos abordados
com relação aos números naturais, inteiros, operações, padrões numéricos, enfim. Temos aí vários itens que tratam das questões específicas da matemática. Competência da área 6, também do componente de matemática, interpretar informações de natureza científica e social obtidas na leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. Vejam, essas palavras são as que mais aparecem nas matrizes do Enem, né? Então, além de conceitualmente entender, eu preciso analisar, eu preciso resolver problemas, eu preciso criar argumentos e construir significados aí, fazendo a relação com as questões específicas. E para concluir, a gente também traz aqui para vocês que o exame ele não tem como objetivo avaliar o conhecimento em si, ou seja, a memorização sistemática da capacidade de um aluno de refletir ou aplicar esses conceitos na resolução de situações problema, mas sim que, além de dominar essas estruturas mentais, como a questão do raciocínio lógico, a dedução e a interpretação textual, eu preciso saber fazer interpretação e compreensão de texto. Então, esses sim são os critérios mais importantes nas provas do Enem. É o quanto eu tenho e desenvolvo capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto. Então, são esses aí os critérios que são utilizados nas provas. Se vocês quiserem conhecer melhor, vocês podem entrar no site do INEP, lá vocês vão encontrar todas as matrizes referenciais de cada componente e vocês vão perceber que efetivamente não é só memorizar e decorar os conceitos científicos, mas é fazer análise, interpretação e leitura de cada uma das questões. E para isso também nós vamos usar as referências que vão me ajudar na produção de texto que a professora Wanda vai trazer na sequência da minha fala. Então, agradeço aqui e deixo o meu contato depois com vocês para, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, tá bom? Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Luciana, por participar desse nosso projeto, por compartilhar as suas vivências, que certamente contribuirão muito para todos que estão nos assistindo. E a temida redação, um dos momentos mais importantes da prova e que certamente tira o sono de muitos de vocês, né? Não é mesmo? Mas existem algumas características importantíssimas que vocês devem levar em conta na hora de escrever e que os ajudarão a passar por esse momento da prova de uma maneira muito mais fácil. E a professora Wanda Camargo, especialista em técnicas de aprendizagem e mestre em ciências geodésicas, autora de livros e textos técnicos na área educacional e colunista de alguns jornais e periódicos desse tema, é quem vai contar para a gente quais são essas características da redação e que são importantes para todos vocês. Seja bem-vinda, professora Wanda. Obrigada, Camila. Olá a todos. Nós vamos falar em redação e alguns critérios que nós temos que levar em conta. Com isso, eu vou conversar um pouco, fazendo uma análise, na verdade, de tudo aquilo, quase que uma síntese de tudo aquilo que a professora Andréa falou, quando ela falava em tecnologias, e Luciana falando na importância da leitura e da interpretação. Então, a primeira providência é saber por que um aluno faz uma prova de redação. É importante fazer uma prova de redação? Muitas vezes o aluno avalia que bastaria que ele fizesse a prova de língua portuguesa. Não, ela não é suficiente, né? A redação, ela tem critérios próprios, ela tem qualidades próprias e ela vai avaliar habilidades muito específicas que serão úteis para o resto da vida. Por exemplo, ela vai ser útil na continuidade dos estudos, porque, evidentemente, o aluno deverá fazer um curso superior após a confecção do Enem.
Ela vai ser importante na sua atuação do mundo do trabalho, porque você muitas vezes precisará escrever ao longo da sua vida profissional, apresentando demandas, resolvendo situações dentro do seu trabalho, na resolução de demandas complexas da vida cotidiana, porque a vida nos impõe muitas características que, para resolver, demandam, por exemplo, escrever, demandam leitura, demandam compreensão do texto e a sua tradução num texto escrito. E, principalmente, resumindo tudo isso, para o exercício da cidadania. Ninguém consegue ser um cidadão na acepção real da palavra se ele não tiver uma boa capacidade de leitura, de interpretação daquilo que lê e a capacidade, inclusive, de resolver, né, as suas demandas através da escrita. Então, nós pensamos muitas vezes, por que a redação do Enem? Quer dizer, qual é a competência da redação no exercício da cidadania? Você pode, através dela, refletir sobre diferentes contextos e situações sociais, ou seja, você tem uma capacidade de análise do que está acontecendo ao seu redor. Por outro lado, você precisa ter um conhecimento da imagem que você pretende passar sobre si mesmo. Quer dizer, quem é você? Você se conhece? Você consegue se traduzir socialmente? Colocar-se socialmente? Essa é uma das importâncias, né? Perceber a realidade de diversas situações, expô-las com clareza, analisar textos de outras pessoas, captando razoavelmente seu significado. Quer dizer, você consegue ler um jornal, você consegue ler um site, né? Você consegue ler um e-mail que as pessoas te passam e entender exatamente do que se trata ali e como resolver aquele problema. Quando nós pensamos, por exemplo, na resolução de demandas complexas da vida cotidiana, eu tenho que expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, né? Em muitos contextos diferentes, né? Por exemplo, o comportamento que eu tenho com os meus familiares nem sempre é o mesmo comportamento que se espera de mim na minha realidade profissional. Ser capaz de fazer essa transição, de entender esses conceitos e conseguir partilhar informações dentro desses vários conceitos é uma das importâncias de você conseguir fazer uma boa redação. Por quê? Agora vamos voltar aí para a professora Andréa, quando ela dizia, né, da importância das tecnologias digitais de informação e comunicação. Você precisa saber compreender e utilizar isso, mas de uma forma reflexiva e também ética, né, nas suas práticas sociais. É preciso valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Nós estamos hoje, por exemplo, imersos na questão, por exemplo, vidas negras importam, a questão da violência contra as mulheres, que as professoras anteriores também citaram. É preciso entender o que está acontecendo, quer dizer, quais são esses saberes, quais são essas vivências, qual é a opinião que realmente eu tenho sobre isso, né? E, principalmente, eu preciso argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis, né? Porque senão eu vou ter que simplesmente confiar sempre só no WhatsApp. Não, tem muitas fontes de informações que são confiáveis para que eu possa defender as minhas ideias, meus pontos de vista, tomar as minhas decisões, né? E a grande pergunta é como escrever bem, já que se trata, né, de uma redação. Essencialmente através da leitura, né? A leitura, com certeza, ela é que vai favorecer a boa escrita, que vai me permitir desenvolver bem a minha vida profissional, desenvolver bem a minha cidadania, que vai permitir que eu
me porte bem através das situações complexas que a vida vai me oferecer e assim por diante. A leitura, ela implica numa certa prática de linguagem, ou seja, eu preciso, ao ler, né, entender exatamente o que eu estou falando dentro daquele meio social. As linguagens mudam, de repente, através das práticas sociais. A leitura é uma forma divertida de adquirir cultura, né? É muito divertido ler, né? Pegue um bom autor e você vai entender isso perfeitamente. Agora, a leitura pode ser feita em jornais, em revistas, em livros, em sites noticiosos, desportivos. Você deve ler aquilo que você gosta. Se você gosta de basquete, entre em sites que desenvolvem a técnica do basquete. Isto é uma leitura. Você gosta de moda? Leia notícias sobre moda. Né? A leitura não precisa ser apenas feita em livros, né? Aquilo que se chama alta literatura. Toda leitura é importante, toda leitura traz conceitos interessantes. A leitura é fundamentada na sua capacidade de interpretar. Seja o assunto que for, você deve ser capaz de interpretar aquilo que você está lendo, né? Quais são os valores da boa escrita, né? Quer dizer, como é que você sabe que você está escrevendo bem ou pode vir a escrever bem? Se você faz uma pesquisa e embasamento, né, para trabalhos acadêmicos ou profissionais. Então, para escrever bem, primeiro você tem que ler, porque você tem que fazer pesquisa e embasar-se naquilo que vai escrever. A leitura é importante também para conhecimento, discussão, debate sobre temas sociais relevantes. Veja, na prova do Enem, você sempre vai encontrar uma redação sobre um texto atual, alguma coisa que está na ordem do dia, que está acontecendo agora, né? Então, muitos dos temas socialmente relevantes naquele ano sempre estiveram presentes na prova do Enem. Como você pode se informar sobre eles? Lendo, conversando com seus familiares, conversando com seus amigos, se interessando pelo que está acontecendo no mundo hoje. Ela é importante também quando você quer reivindicar algo no contexto da sua vida pública. Por exemplo, muitas vezes uma associação de bairros precisa reivindicar, por exemplo, um asfalto numa determinada rua. Como é importante que a pessoa consiga escrever bem e reivindicar isso que é necessário para essa comunidade. Ela também implica em mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais ou de trabalho, quer dizer, eu consigo trabalhar bem. Quando eu penso nos dados básicos da redação do Enem, né, o Enem avalia na redação 5 competências. Domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar gírias, eu vou evitar palavras de baixo calão, eu vou evitar um excesso de intimidade. Por quê? Porque eu tenho que escrever dentro da norma culta da língua portuguesa, onde eu aprendo isso nas aulas de língua portuguesa. Depois eu tenho também mais 200 pontos para compreender a proposta da redação, quer dizer, interpretação de texto, né? Eu preciso, para desenvolver o tema, tê-lo entendido suficientemente bem. Tá? Vou também ter mais 200 pontos para relacionar, selecionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Por quê? Porque eu tenho que selecionar bons argumentos para defender o meu ponto de vista. Mais 200 pontos para demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá? Eu preciso saber desenvolver, quer dizer, eu selecionei um ponto de vista, eu disse, olha, eu vou defender esta posição, mas eu preciso saber como
interligar estes meus argumentos. E, na verdade, no final, elaborar a proposta de solução para o problema abordado. Agora, sempre, por favor, dentro de direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Você não pode se manifestar de forma constrangedora para algumas comunidades, não pode ofender os direitos humanos e não pode desprezar a diversidade sociocultural. O que eu preciso fazer, então, na redação? Eu tenho que expor um assunto, o assunto vem na proposta da redação com os textos motivacionais, como, por exemplo, a própria professora Andréa mostrou a vocês. Ela mostrou uma redação e os textos que eram motivadores disso. Ter um ponto de vista, uma opinião sobre o assunto. Normalmente você vai expor isso no finalzinho dos primeiros parágrafos da sua redação. Você precisa também argumentar e dar a sua opinião a respeito do assunto. Para isso, o que você vai fazer? Você vai usar alegações, repertórios, citações, apoios consistentes para defender o seu ponto de vista para a defesa dessa ideia. E, finalmente, você vai concluir com uma proposta de solução. A proposta de solução, ela vai ter que comprovar aquilo que você discorreu durante o seu desenvolvimento, tá? Esses conceitos e muitos outros estão melhor detalhados no aulão de redação oferecido pelo Unibrasil. Nós temos vários aulões que nós estamos oferecendo aos sábados e um deles é especificamente sobre a redação. Você, neste aulão de redação, vai ter todos esses detalhes muito, muito bem explicados. Inscreva-se gratuitamente para assistir a todas as aulas e não apenas essa. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Essa inscrição é gratuita, ela implica em apostilas que também são gratuitas. Resumindo, então, o que eu queria dizer para vocês hoje, já os convidando para assistir a aula de redação que está gravada no projeto Aulões para o Enem. Por que se faz uma redação? Para aprofundar e ampliar aprendizagens. Eu preciso desses conhecimentos para minha formação técnica, para minha formação profissional. Eu preciso consolidar a minha formação integral. Quer dizer, eu preciso desenvolver autonomia para ter o meu projeto de vida e conseguir implementá-lo satisfatoriamente, mas também para promover valores universais, né? Quando eu leio, interpreto e escrevo, eu estou sempre a favor da ética, da liberdade, da democracia, da justiça social, da solidariedade e da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo as minhas habilidades, quer dizer, obtendo uma visão do mundo ampla, heterogênea, com capacidade de tomar decisões e agir. Para isso se quer uma redação. Eu fico muito grata, né? Convidando a todos para assistir os aulões do Enem. Eu devolvo então para a Camila e fico disponível se vocês desejarem fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Wanda. Lembrando que a professora Wanda, ela é uma das idealizadoras do projeto Aulões para o Enem, que estão acontecendo ainda no Unibrasil. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar contribuindo imensamente para o preparo de todos esses estudantes para a realização da prova. Muito bem, todos vocês já estudaram bastante, já estão com os conteúdos na ponta da língua, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é cuidar da saúde mental. E a saúde mental, ela é o preparo, o cuidado com o cérebro e também com o seu corpo. Eles dois precisam estar preparados para o dia da prova. E trouxemos para esse aulão o professor Tiago Pimenta, pedagogo, educador físico, especialista em esporte escolar, mestre em sociologia e doutor em ciências da motricidade, que
que dará dicas de como relaxar na véspera e durante a prova. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui nesse aulão preparatório para o Enem. Vou começar aqui o compartilhamento da minha tela. Espero que dê tudo certo. Aí está em modo de apresentação. Ok. Muito bem, gente. Agora vamos relaxar, né? Eu sei que é bem difícil estar falando sobre isso, pedindo para vocês relaxarem, mas alguns conceitos são importantes antes da gente começar esse processo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido várias e várias vezes todo mundo falar para você, relaxe, né? Fique tranquilo, fique calmo. E muitas vezes isso até pode gerar mais dificuldades para a gente. Provavelmente vocês também já devem ter ouvido várias técnicas de relaxamento. Mas hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouco além disso, né? Alguns conceitos de base que se referem especificamente ao autoconhecimento e ao autocuidado, tá? Então, veja só, a minha proposta aqui hoje não é simplesmente trazer algumas técnicas para vocês em relação às possibilidades de relaxamento na véspera da prova e durante a prova. Vocês vão ver que eu vou até trazer para vocês o depois da prova. Então, vamos tentar entender o seguinte: como relaxar na véspera e durante a prova. Eu trouxe para vocês algumas coisinhas básicas, antes de mais nada. Primeiro, tente entender que esse seu sentimento de ansiedade, de estresse, de medo, de angústia que você tem antes de iniciar a prova ou durante uma prova importante, que é o caso do Enem ou vestibulares em geral, você tem que saber exatamente da onde vem esse problema, ou da onde vem esse sentimento. Professor, vem da prova. Será que realmente vem da prova? Antes de mais nada, a gente precisa dessa competência, ou dessas competências, autocuidado e autoconhecimento. No caso, autoconhecimento, se conhecer, se apreciar e cuidar da sua saúde física e emocional. Curiosamente, é uma competência, né, hoje disposta de forma bem clara na Base Nacional Curricular Comum, né, da BNCC, já bem distribuído no ensino fundamental e agora em breve para o ensino médio também. Mas é o seguinte, o que a gente tem que entender em relação a essa, não digo conter esse sentimento, porque isso seria errado, mas o que eu preciso entender em relação a isso, tá? Primeiro de tudo, eu preciso entender que você não consegue fazer isso de uma hora para outra, de forma alguma. É impossível você se autoconhecer de uma hora para outra. Se você não tem essa capacidade, fica bem difícil de você fazer imediatamente, ou quase impossível. Essa é uma competência que precisa ser desenvolvida, porque para que você aprenda a relaxar, não só na prova, mas em diversas situações da vida, como até a própria professora Wanda falou para vocês, eu preciso de um certo grau de autoconhecimento. E saber especificamente, ou começar, né, sabendo especificamente da onde vem, ou como gera, ou da onde realmente surgem esses sentimentos. Agora, se você não trabalhou isso ao longo da sua vida, então a gente precisa entender o seguinte: se você está demasiadamente ansioso com a prova, ou ansiosa com a prova, agora é hora de buscar soluções paliativas, porque a ideia é exatamente essa. Então, vamos propor algumas estratégias. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte: quais são os principais sentimentos que afloram nesse momento, tá? Já levantados já. Ansiedade, claro, a gente tem essa ansiedade. Medo, será que eu vou conseguir fazer uma boa prova? O que vai acontecer depois? Angústia, né? A angústia, ela realmente aparece em muitos casos, especialmente em momentos cruciais de nossas vidas. E o Enem para grande parcela das pessoas, dos jovens, de vocês, é o quê? É muito importante, é fundamental para a grande maioria. Então é o seguinte, esses 3 sentimentos são os principais que geralmente aparecem naquela pessoa que vai fazer a prova, ok? Avançando um pouquinho mais, vamos tentar entender essas emoções, tá? Primeiro de tudo, não entenda
que você é diferente de outras pessoas. Acho que essa é uma das primeiras estratégias que a gente tem que começar a ver, para que você faça uma boa prova. Todos estão no mesmo barco. A grande maioria que está fazendo a prova está no mesmo barco. Entenda que essas emoções que vocês têm, ou que vocês sentem, elas são normais, ok? E tá tudo bem senti-las. Esse é o primeiro passo. Não entenda não ache que você seja um alienígena, não ache que seja só você no mundo a sentir isso, porque não é. E não se sinta culpado por isso. É normal. Tá tudo bem sentir isso. É a coisa mais normal do mundo. A grande diferença é como você lida com essas suas emoções. E aí vem as principais estratégias e técnicas. O que essas emoções causam em nós, né? Olha, emoções de ansiedade, estresse, medo, angústia, fisiologicamente, aumentam a produção de cortisol no nosso corpo, que é um importante hormônio. Ele protege o nosso cérebro. Se não fosse importante, não produziríamos. Mas em excesso, o cortisol ele pode causar morte de células cerebrais. E também baixa a nossa imunidade. Então, assim, são justificativas importantes para você começar a entender a importância de relaxar. Mas perceba, quero repetir isso. Não é simplesmente respirar ou meditar, não é isso. É mais importante do que isso, é o autoconhecimento, tá? É você conhecer os momentos em que isso ocorre e saber trabalhar da melhor forma possível essas situações. A prova, essas provas importantes que nós fazemos, em muitos casos, são um espelho do que a gente vai vivenciar no futuro, das responsabilidades, dos pesos que nós temos, das várias situações em que nos veremos acuados. Como nós vamos lidar com essas situações também pode mostrar imediatamente para você o seu futuro profissional. Como você vai lidar nas situações de trabalho, nas situações de emprego, né? Nas situações de busca de emprego, certo? Nos trabalhos na faculdade, quando você for passar, nos trabalhos em grupo, que o que mais você vai fazer é trabalho em grupo, ok? Então pense nisso. Mas já está justificado em relação à saúde. Pense que esses sentimentos acumulados não fazem bem à saúde. Mas, como disse, eles são normais. Cabe a você saber administrá-los. Essa é a melhor palavra, ok? Então vamos ver quais são as principais estratégias para a gente tentar relaxar na véspera da prova, alguns dias antes da prova, ok? Primeiro, eu já cantei a bola, já tinha dado um spoiler para vocês aqui. O autoconhecimento. Antes de mais nada, naquela semana antes da prova, faça o seguinte. Tente pensar em você e descubra os seus gatilhos. Isso mesmo. Aquilo que realmente te deixa incomodado, aquilo que te deixa estressado no cotidiano, aquilo que te irrita, aquilo que causa ruído. Tenta identificar isso, ok? O que está me causando ruído? O que me deixa muito estressado? Né? São gatilhos. Gatilhos são pequenos detalhes que por vários motivos que nós já sabemos quais podem ser ou de onde eles vêm, mas não cabe falar agora especificamente, tá? São diversas coisinhas, literal, pode dar até para falar que são coisinhas, que fazem com que a gente fique mais estressado ainda, fique mais ansioso ainda, além da prova, ok? Depois de identificados esses gatilhos, procure evitá-los. Evite esses gatilhos. Um ruído muito alto, alguém te cobrando alguma coisa, qualquer que seja, a cobrança ela sempre vai existir, especialmente se você mora com a sua família e etc. Isso é normal, ok? Mas vá com calma, identifique
tente, nesse momento, evitar as situações que podem causar mais ansiedade, mais estresse para você, ok? Descubra como você realmente relaxa. Muitos de nós acham que realmente se conhece. Mas o conhece a ti mesmo, uma célebre frase escrita lá na Grécia Antiga, mais de 2.500 anos atrás, lá no pátio do oráculo de Delfos, escrito conhece-te a ti mesmo. Isso já é mais velho do que andar para frente. Então é uma preocupação muito clara. É uma preocupação que existe e que realmente porque ela existe porque a gente tem muita dificuldade em realizar isso. Então, será que você se conhece? Eu não estou pedindo para você fazer esse exercício agora, mas eu quero que você inicie esse processo. Você sabe como você relaxa de verdade? Será que assistindo televisão, será que indo a um barzinho, encher a cara, eu realmente relaxo de verdade? O que me faz relaxar? Relaxar meu corpo, tirar o cortisol do meu organismo. Ok? Tente ver esses conceitos, esses fatores. Veja realmente o que te faz relaxar. A sua ansiedade, esse medo, esse estresse, ele não vem do nada, tá? Ele faz parte de todo um contexto. Isso você tem que entender também. Você não está estressado só por causa da prova, não está ansioso só por causa da prova. Você também está ansioso pelo porvir. O que vai acontecer? Eu vou passar? Ótimo. E se eu não passar? O que vai acontecer comigo? Tudo isso faz parte do contexto. Mantenha a sua rotina. Isso é um importante fator nesse momento. Eu quero lembrá-los que todos os professores que vocês terão passaram por isso. E muitos professores que vocês têm passaram por esse processo também. Tá? Partindo disso, algumas considerações já propostas na literatura indicam esse procedimento muito importante, que é manter a sua rotina. Nós, professores, sempre falamos isso para vocês, porque também passamos por isso. Mantenha a sua rotina. É fundamental não tentar sair da sua rotina de forma imediata. Seja organizado. Né? A organização é um ponto fundamental. Não tem como você realmente ganhar tempo se você for uma pessoa desorganizada. E ganhar tempo é fundamental nesse momento. Tá? Estude meditação. Quando eu falo estude meditação, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer para você sair meditando fechando o olho. Porque existem algumas formas de meditação guiada e outras, que podem ser mais interessantes para você do que outras. Então, é interessante que você estude primeiro qual a melhor meditação para você e faça, com certeza. Né? Vamos puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha. Exercício físico é sempre bem-vindo. É claro que não adianta absolutamente nada se você não é adepto do exercício ou é uma pessoa sedentária, não adianta na semana de prova sair correndo por aí, né, fazendo barra e fazendo musculação, ok? Mantenha a sua rotina, como eu disse, ok? Mas se você é adepto do exercício, mantenha o seu exercício, né, só que numa intensidade moderada a baixa, nesse momento de prova. Tenta tirar o foco da atenção, passeie, até vá no shopping, né? O que você achar mais interessante. Mas se você se sentir inseguro em relação ao conteúdo, essa é uma dica específica, dá uma passada de vista rápida, pode valer a pena. Uma equação diferenciada, uma fórmula, faz sentido. Alimentação saudável, né? Não é porque você está ansioso, você vai comer um pote de sorvete, tá bom? Evite isso. As células neuronais, elas se alimentam de glicose. Então, se você puder levar, e aqui já vai um pouco antes, um pouco já na hora da prova, levar uma barrinha de doce, alguma coisa, pode cair bem. E claro, durma. Durma bem. Identifique as melhores formas, as melhores estratégias para você dormir. Dormir é um excelente remédio e vai fazer com que o seu cérebro renda mais, ok? Lembre-se que a prova não é um tiro de 100 metros, ok? Ela é o quê? Ela é uma maratona, certo? Ela é uma maratona e você precisa estar com o cérebro muito bem preparado para essa maratona, porque demora, ok? Quais as estratégias para relaxar durante a prova? Entenda que não há mais o que fazer. Não adianta ficar frustrado em relação a isso. O que foi feito, foi feito. Tenha bons pensamentos naquele momento.
né? Um pouquinho aquele antes da prova, sentado. Tente pensar, imaginar em você passando na prova. Né? Tente imaginar você na faculdade, prestando o serviço que você está tentando se formar. Continue respirando, não esqueça da tua respiração. Trace uma boa estratégia de prova. Né? Quem fez cursinho já sabe bem como é que funciona, o que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer primeiro, o que eu posso deixar, e organize-se. Todo segundo é precioso. Leve todo o material certinho que você vai usar, né, com pouca sobra, para você não ficar perdendo tempo procurando e caçando materiais. E por fim, olha só que interessante, estratégias para relaxar depois da prova. Grande parte das pessoas esquece disso, eu não esqueci. Independentemente do resultado que você tenha nessa prova, tenha certeza que no final você realmente deu o seu máximo. Isso é muito importante. Tenha certeza que você deu o seu máximo. E detalhe, fique feliz por isso. Você deu o seu máximo? Você estudou o teu máximo? Fique feliz por isso. Já é em si uma vitória. Agora, se você não tem certeza, tenha na próxima. Tenha na próxima vez. Ok? Você sempre pode mais. Mais uma vez aqui caindo o autoconhecimento, a importância sempre de se autoconhecer, entender de onde vêm os seus sentimentos, entender de onde vêm os seus gatilhos. Mais uma vez aqui, puxando a ideia para a educação física, pratique exercícios. Se você não tem costume de praticar, comece. A prática do exercício, literalmente, deixa o seu corpo melhor, deixa a sua saúde melhor e deixa você melhor. Isso é um fato. Você tem uma oxigenação melhor no teu corpo inteiro e no cérebro. Você potencializa isso, inclusive, mantém o teu corpo preparado para qualquer espécie de ação, inclusive para essas emoções que você tem. Mantenha a organização, pela terceira vez eu falo isso, inclusive depois da prova, especialmente se você não é uma pessoa organizada, treine isso, tá? Treine isso, ok? É fundamental que você o faça. Treine a organização, você ganha tempo, segundo a segundo, pare de ficar procurando coisas, mantenha seus objetos no lugar, seus materiais de estudo no lugar, seus livros, saiba onde encontrá-los, as suas roupas, né? Seja organizado. E não tenha medo de pedir ajuda quando realmente a ansiedade bater com força e o medo bater com força, ok? Pedir ajuda quando as coisas estão quase para sair do seu controle faz bastante sentido. Ou mesmo antes, se você começa a observar que as coisas não estão indo bem, pedir ajuda é essencial. E é isso, gente. Muito obrigada, professor Tiago, pela sua participação, por aceitar estar aqui conosco hoje, dando essas dicas super importantes, né, e super especiais para esse público que já está na reta final de preparação aí para o Enem. Muito bem, pessoal, estamos nos encaminhando para a reta final desse evento. Então, caso vocês tenham dúvidas em relação a algum dos temas abordados hoje, fiquem à vontade para enviar essas dúvidas através das nossas redes sociais, as redes sociais do Unibrasil, Facebook, Instagram, Twitter. E nós temos esse time maravilhoso de professores, de palestrantes aqui para responder a todas as dúvidas de vocês e auxiliar a vocês a tirarem uma boa nota no exame do Enem. E eu aproveito agora, então, para chamar a nossa diretora acadêmica de ensino presencial, professora Márcia Coelho, para fazer o uso da palavra.
nós tivemos uma questão técnica aqui no final, mas foi no final do nosso aulão Plus, tá? Isso mostra todo o empenho de toda essa equipe em conduzir este maravilhoso evento e projeto. Bom, o Unibrasil sempre valorizou a qualidade de ensino, que é baseada na qualificação dos seus professores e também apoiada em uma excelente infraestrutura educacional. Sabemos que ter como ingressantes estudantes bem preparados em suas etapas anteriores auxilia a boa formação superior. E por este motivo, participar do complemento da formação do aluno neste momento difícil de pandemia é colaborar com a educação brasileira. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, criado como sistema avaliativo, atualmente é a forma mais generalizada de seleção para o ingresso às faculdades, assumindo assim importância na vida de milhões de estudantes. O preparo para a realização das provas é essencial, mas não está ao alcance de todos os jovens, principalmente nesta fase de isolamento social. O Unibrasil, ciente desta realidade e comprometido com a comunidade, desenvolve este belo projeto de aulões, nos quais questões representativas de provas do Enem são resolvidas por professores que comentam-as, apresentam sua essência, rememoram as teorias nas quais se embasam, algo que certamente será facilitador para o estudo mais amplo dos alunos. Hoje nós tivemos mais uma etapa deste projeto através da live Aulão Plus, esta maravilhosa live que vocês tiveram a oportunidade de adquirir outros conhecimentos, não só de física, português, matemática, que serão rememorados, mas também outros como se preparar para essa prova, como encarar uma redação. Então, conhecimentos realmente muito importantes. Bom, ao final deste aulão, eu agradeço a participação de todos vocês nesse evento, principalmente a vocês, futuros universitários. Agradeço também aos professores Andréia, Luciana, Tiago e Wanda, que se disponibilizaram tão generosamente a estar aqui contribuindo. Abro um parênteses especial para falar da professora Wanda, que hoje falou a vocês sobre redação, mas é a idealizadora desse projeto e também uma incentivadora do projeto Aulões do Enem, como outros projetos que têm fundamental importância em toda a nossa comunidade acadêmica. Muito obrigada, professora Wanda. Aproveito também para convidá-los a se inscrever e participar dos próximos aulões, que acontecerão nos dias 5 e 12 de dezembro. No dia 5 de dezembro, o aulão de matemática, e no dia 12 de dezembro, o aulão de física. Mas temos muito mais além desses dois próximos aulões. Nós temos um repositório com várias questões sendo discutidas, várias outras questões que até não estão contempladas nos aulões. Nós temos os aulões anteriores sendo disponibilizados, tudo isso ao alcance de vocês, bastando a inscrição neste projeto. Como fazer essa inscrição? Acesse o nosso site, unibrasil.com.br. Lá você encontra a página do Aulões do Enem e lá, fazendo a sua inscrição, você pode acessar os aulões anteriores e também pode ter acesso a outras questões comentadas e tudo mais que foi preparado com muito carinho no nosso repositório dos Aulões do Enem. Novamente, muito obrigada a todos pela participação neste evento e os convido aos aulões, reforço o meu convite. E desejo, do fundo do meu coração, do fundo do coração de todos os envolvidos neste projeto maravilhoso dos Aulões do Enem, que vocês tenham uma excelente prova do Enem. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, professora Márcia, pela participação, pelas sábias palavras e por abrilhantar ainda mais esse momento. Convido a todos a assistir um rápido vídeo nosso sobre o resultado do Unibrasil no Guia de Faculdades, o Estadão. A Unibrasil, mais uma vez, está brilhando entre os melhores centros universitários do Paraná. Todos os nossos cursos foram estrelados pelo Guia da Faculdade Estadão. É a educação de qualidade fazendo a diferença nos índices nacionais. Em nome do Unibrasil, então, eu agradeço a todos que acompanharam esse aulão para o Enem Plus, aos nossos convidados pela participação e pela disponibilidade, e também a nossa equipe diretiva do Unibrasil aqui presente, sempre dando voz a todas as iniciativas da instituição. Então, boa noite a todos, obrigada por acompanharem esse nosso evento e até mais.